Boa noite, a graça e a paz do Senhor a todos. Que bom estarmos aqui para podermos cultuar o nome do Senhor. Eu louvo a Deus pela sua vida que tem nos acompanhado, mesmo aí na sua casa, nesse momento tão difícil pela qual estamos passando. Necessário é que tenhamos esse distanciamento, mas nós cremos que, em nome de Jesus, em breve estaremos congregando todos juntos aqui para a glória de Deus. Bom, nesta noite nós estaremos dando continuidade numa sequência, sobre o livro de Daniel. Há uma série de mensagens pelas quais vem sendo pregada às quartas-feiras sobre o livro de Daniel. E nessa noite estaremos finalizando esta série de mensagens, pois nós estaremos no livro de Daniel, capítulo 12. O livro de Daniel são 12 capítulos e hoje encerraremos essa série de mensagens. Olhando ao texto de Daniel, capítulo 12, que vai do versículo 1 ao versículo de número 13, eu estava olhando para esse texto, lendo, meditando, e quero colocar um tema para esse texto. O tema nessa noite para a nossa reflexão, a nossa meditação na palavra de Deus é o seguinte: lições da vida de um homem fiel. Lições da vida de um homem fiel. Encontraremos desse texto bíblico este homem, cujo nome Daniel, que foi um homem fiel ao Senhor. Vamos à leitura da palavra de Deus. Daniel, capítulo 1, em diante, nos diz assim: E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que muitos ensinam a justiça com as estrelas, sempre a eternamente. Versículo 4. E tu, Daniel, encerra essas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para a outra, e o conhecimento se multiplicará. Então eu, Daniel, olhei e eis que estavam em pé outros dois, um deste lado, à beira do rio, e outro do outro lado, à beira do rio. E eles disse ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio: quando será o fim dessas maravilhas? E ouviu o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, o qual levantou ao céu a sua mão direita e a sua mão esquerda, e jurou por aquele que vive eternamente, que isso seria para um tempo, e tempos e metade de tempo, e quando tiverem acabado de espalhar o poder do povo santo, todas essas coisas serão cumpridas. E eu, pois, ouvi, mas não entendi. Por isso eu disse: Senhor meu, qual será o fim dessas coisas? E ele disse: vai, Daniel, porque essas palavras estão fechadas e seladas até ao tempo do fim. E muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. E desde o tempo em que o sacrifício
continuo, for tirado e posto a abominação desoladora, haverá 1.290 dias. Bem-aventurado o que espera e chega até o 1.335 dias. Tu, porém, vai até o fim, porque descansarás e te levantarás na tua herança no fim dos dias. Glória a Deus. Pai, eu quero glorificar o teu nome, pois estamos estudando a tua palavra. Suplicamos, meu Deus, que a tua presença esteja entre nós e o Senhor, através do Espírito Santo, possa revelar, Senhor, a tua palavra em nossos corações. E que possamos nessa noite sermos edificados e abençoados pelo Senhor. Meu Deus, eu não sei quantos serão alcançados por esta mensagem. Meu Deus, no Brasil e até fora do Brasil, certamente essa palavra chegará aos corações de pessoas que necessitam de uma transformação, necessitam de uma cura, necessitam de uma restauração em sua vida, em seu lar, em seu casamento. Meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa agir com poder e graça nessa noite, e que o Senhor venha a ser glorificado para o louvor e a glória do teu nome, ó Deus. Assim oramos no nome precioso de Jesus. Amém. Algo precioso que eu vejo nesse texto, a questão da fidelidade, a questão do momento tão difícil pelo qual Daniel estava passando. E o que me faz ficar com o coração cheio de alegria nessa noite é saber que aqueles que permanecem fiel ao Senhor certamente serão abençoados. Veja bem, Daniel era um homem tão assim temente ao Senhor, fiel ao Senhor, que Ezequiel, um profeta do 6º século antes de Cristo, citou o nome do seu contemporâneo, Daniel, como um grande exemplo de justiça, uma lenda viva entre os cativos de Israel. Se você for lá em Ezequiel, capítulo 14, versículo 12 a 20, vai constar isso, aonde Ezequiel fala acerca de Daniel. E diz que Daniel era um exemplo de justiça, um homem, uma lenda viva, um homem que merece todo o nosso respeito, um homem que merece todo o nosso olhar, um homem a ser como exemplo, como um homem dedicado ao Senhor, a seguir. Como o próprio apóstolo Paulo diz, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo Jesus, aquele tempo Daniel poderia dizer, sede meus imitadores, como eu sou do Deus o Todo-Poderoso. Mas o interessante é que 2.600 anos depois, Daniel continua como modelo de fé e determinação para geração após geração. Daniel, há muitos anos atrás, se destacou como um homem fiel ao Senhor. E mesmo nos dias de hoje, podemos olhar para o exemplo de Daniel, a vida de Daniel, e saber que vale a pena seguir ao Senhor, que vale a pena ser fiel ao Senhor, que vale a pena cumprirmos os mandamentos do Senhor. Pois bem, encontramos no capítulo 12 de Daniel uma continuidade do capítulo 11. A grande realidade é que o capítulo 11, 12, praticamente é um apanhado geral, aonde se fala a questão do fim dos tempos, das tribulações e das dificuldades pelas quais o povo daquela época está passando, ou por que também não dizer que certamente passaremos. Veja bem, então o capítulo 12 de Daniel é uma continuidade do capítulo de número 11. Pois bem,
Um anjo ainda está revelando a Daniel uma descrição do tempo do fim. Um anjo está relatando a Daniel como será o fim. E isso é muito interessante para nós também olharmos com carinho nessa noite. Podemos entender que o fim do mundo será visto por vários sinais. Vários sinais acontecerão para que haja o fim de tudo. Certamente haverá um fim de tudo. Você acreditando ou não, crendo ou não, haverá o fim de tudo. Haverá um momento que tudo vai se acabar. Haverá um momento onde as coisas acontecerão segundo as palavras do Senhor. Mas veja bem, alguns sinais poderão identificar os fins dos tempos. Por exemplo, engano religioso, guerras, terremotos, pestilências, apostasia, perseguição, esfriamento do amor, aparência do anticristo e outros tais sinais ocorrerão, tipo filho contra pai, pai contra filho e daí por diante. Isso aí é o sinal dos fins dos tempos. E nós precisamos olhar para esse detalhe. Mas nessa noite eu quero olhar para o versículo 1 que lemos de Daniel capítulo 12, que fala sobre fatos marcantes do tempo do fim. Fatos marcantes do tempo do fim. Versículo de número 1, acompanha, por favor. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia. Olha, veja bem, haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até tempo. Mas, naquele tempo, livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Eu achei muito interessante esse versículo de número 1, capítulo 12, verso 1, que diz que haverá um tempo de angústia, o qual nunca houve. Eu quero chamar a tua atenção para os dias pelas quais estamos vivendo. Eu nunca imaginaria, nunca passou pela minha cabeça que um dia estaríamos com a igreja vazia e nós, aqui alguém pregando numa live para você que está na sua casa. Eu não profetizei nada disso, longe de mim falar isso, mas em algumas ocasiões, e não foram umas, foram várias ocasiões, eu disse aos irmãos, muitas vezes nós deixamos de ir à igreja, nós, por um motivo ou outro, por causa de uma festa, um aniversário, por causa que não estou muito bem, por causa de uma coisa ou outra, e deixamos de ir à casa do Senhor, o adorar o Senhor. E eu disse aos irmãos, em certa ocasião, e disse assim, olha, haverá tempo que você vai ter vontade de ir à igreja e não vai poder. Talvez, eu disse naquele momento, talvez por causa de uma enfermidade, talvez você que vai estar numa cama, eu não estou profetizando isso, mas estará num leito, no hospital e não vai conseguir ir à igreja, talvez por umas circunstâncias adversas. Irmãos, aqueles que me ouvem na nossa IPI lá de Veracruz, sabe do que eu estou falando. E chegou o dia, eu encontro pessoas que dizem, pastor, eu não vejo a hora de ir para a igreja, pastor, manda mensagem no meu celular dizendo, quando nós vamos voltar a cultuar ao Senhor? A minha vontade é dizer, mas lembra quando você teve a oportunidade, estava tudo certo e não quis ir? Mas eu me calo diante disso. Mas o que me chama atenção também nesse versículo 1 é que estamos vivendo algo que eu desconheço e
eu também em pesquisa e conversando com várias pessoas, ninguém ouviu falar sobre isso, algo que afetasse o mundo. Mundialmente nós estamos parados, estagnados. Algumas empresas já estão de portas fechadas, não terão condições mais de reabrir. Outras tais nem sabe mais se vai conseguir se reerguer. E daí por diante, pessoas a todo momento dizendo que está desempregado. Um auxílio de R$600 para um pai de família cuidar dos seus filhos. Meu Deus, nós estamos vivendo um momento difícil, mas isso não está acontecendo, meu querido, só com você, só com a sua família, ou só na sua cidade. Isso está acontecendo no mundo. O mundo parou, tudo parou. E aí eu vejo, queridos, que mais uma vez o Deus que nós cremos, o Deus que eu creio, está no controle de todas as coisas. Quando o homem pensa que ele está comandando tudo, quando o homem pensa, não, eu tenho um império, nada vai acontecer comigo, olha, isso não... De repente para tudo. Apenas se ouve falar de um vírus, Covid-19, coronavírus, algo que você não sabe aonde está. Uns dizem, não, pega no ar, outros pegam, não, se tocar alguma coisa, você colocar na boca, no ouvido, no olho, olha, nós olhamos um para o outro e cismado, quem está com esse vírus? Nós não sabemos. Não sabemos, a coisa está tão difícil, está funilando tanto, mas eu vejo algo extraordinário de que Deus está no controle de todas as coisas. O que eu vejo que o nosso Deus é um Deus que age no meio das tribulações. Eu vejo se Daniel estivesse no momento desse pela qual nós estamos passando, a atitude de Daniel com certeza era continuar fiel ao Senhor. E eu quero nesta noite, em nome de Jesus, falar com você que me ouve, continua fiel ao Senhor. Não é um vírus, não é o coronavírus, não é o Covid-19 que vai destruturar a sua fé, que vai fazer com que você perca a sua esperança no Senhor. A nossa esperança está no Senhor, nós confiamos no Senhor e a Ele a honra, a glória e todo louvor. Mas você pode dizer, pastor, quem está no Senhor, quem confia no Senhor, quem é fiel ao Senhor, está livre desta contaminação? Eu digo para você que não. Eu digo para você que não. Eu já fiquei sabendo que homens de Deus se contaminaram por esses vírus e acabou falecendo. Mas uma coisa é certa, esse vírus não nos tirará a alegria de estarmos um dia na eternidade com o Senhor. O tempo da grande tribulação, nesse tempo é uma descrição do período da ascensão e da queda do anticristo. O arqui-inimigo de Cristo e da sua igreja. Satanás vai querer ser adorado em lugar de Jesus Cristo. No finais do tempo, pode ter certeza que o anticristo virá, Satanás, ele fará sinais de todos os lados, e as pessoas que não tiverem uma compreensão, um entendimento, pessoas que não tiverem a presença do Espírito Santo em sua vida, serão enganadas. Serão enganadas. Quando a Bíblia diz que o amor de muitos se esfriarão, mas o amor, se Daniel vivesse nosso tempo, o amor de Daniel não se esfriaria, porque o amor de Daniel não estava pautado na sua inteligência, na sua capacidade. O amor de Daniel para com Deus estava na fidelidade, porque ele cria num Deus poderoso que fez infinitamente mais de tudo aquilo que ele pediu ou pensou um dia. O anticristo vai blasfemar contra Deus e perseguir e matar muitos cristãos
serão talvez até mortos, mas uma coisa é certa, nós não devemos temer aquele que pode só tirar nossa vida e nada mais fazer, mas nós devemos temer aquele que além de tirar nossa vida nos lançará no lago de enxofre, no inferno. O que nós devemos temer, o que eu digo para você nessa noite, você tem que temer, você tem que buscar, você tem que ser fiel àquele que poderá tirar a sua alma do inferno. Mas veja bem, a grande tribulação será angustiante. A grande tribulação será angustiante. Pois bem, Daniel vê não apenas a perseguição do anticristo, mas também o seu fim, a sua derrota. Daniel 11:45, depois você lê, não vai dar para ler tudo aqui. Os dias mais tenebrosos da história estão pela frente. Daniel sabia disso. Daniel falou: olha, por mim, pela minha força é o meu fim. Se eu for pelas minhas forças é o meu fim, mas se eu for pela força do Senhor, certamente eu serei um vitorioso. Veja bem, a bênção em saber que mesmo nesses tempos angustiosos, mesmo os momentos difíceis pelas quais nós temos passado, meu amigo, minha amiga, meu irmão, mesmo por esse momento difícil, mesmo esse confinamento, mesmo muitas vezes não podendo dar um abraço nas pessoas que gostaríamos de abraçar, mesmo estando vivendo isolado muitas vezes, nós vamos saber, nós vamos alegrar o nosso coração de que Deus está no controle de todas as coisas, Deus está no controle da história, Deus não perdeu o controle da história, Deus está no controle da história. Os seus anjos estão trabalhando em favor da igreja, aleluia. Os anjos do Senhor estão trabalhando ao seu favor. Assim diz a Escritura, que os anjos do Senhor acampam ao redor daquele que ama e teme ao Senhor. Daniel era um homem que temia, amava a Deus, e os anjos acampavam ao redor dele. O anjo Miguel será o defensor do povo de Deus. Os anjos trabalham em favor da igreja. Então pode ficar sossegado que os anjos estão trabalhando ao nosso favor. O povo de Deus não será poupado das grandes tribulações. Longe disso. Às vezes você fica se enganando, dizendo: olha, eu aceitei a Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, eu pertenço à igreja A, B ou C, e agora nada vai acontecer comigo. Olha, agora a minha vida é do Senhor Jesus. Eu digo para você que o Senhor diz nas Escrituras, Ele te chama para segui-lo. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O Senhor te chama para dias difíceis, mas o Senhor promete em te dar a vitória. Os dias são de lutas, os dias são de tribulações, os dias são difíceis, mas uma coisa é certa: em Cristo nós somos mais do que vencedores. Mas a grande tribulação de Daniel, capítulo 12, verso 1, no tempo da maior e mais intensa perseguição contra a igreja, é que o Senhor a libertará e a levará salvo para o seu reino celestial. O tempo mais difícil da tribulação da igreja, o Senhor virá naquele momento e levará a sua igreja para o seu reino celestial. Nós cremos nisso, aleluia. Por isso, compreendemos que o livro de Daniel nos mostra que Deus é quem está com as rédeas da história nas mãos. Ele a está conduzindo ao seu fim glorioso. Deus está conduzindo tudo para a glória e para o louvor dele, porque toda honra, toda glória pertence ao Senhor. Olhando mais à frente, nós encontramos o verso de número 5 a 7 de Daniel, capítulo 12, que fala sobre quando se dará o tempo do fim. Quando se dará o tempo do fim? Talvez essa seja a sua pergunta nesta noite. Talvez você esteja aí na sua poltrona. Talvez você esteja aí debaixo do cobertor, deitadinho, me ouvindo, e a pergunta talvez seja essa:
Quando será, ou quando se dará o tempo do fim? Será que é hoje e eu estou aqui em casa? Será que é amanhã? Essa dúvida. Olha, veja bem o verso 5. Então eu, Daniel, olhei e eis que estavam em pé outros dois. Um deste lado, à beira do rio, e o do outro lado, à beira do rio. E ele disse ao homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio: quando será o fim dessas maravilhas? Olha, veja bem. E ouviu o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, o qual levantou ao céu a sua mão direita e a sua mão esquerda, e jurou por aquele que vive eternamente, que isso seria para um tempo, tempos e metade de tempo, e quando estiverem acabado de espalhar o poder do povo santo, todas essas coisas serão cumpridas. A pergunta é feita por um anjo ao anjo do Senhor. A pergunta tem a ver com tempo. Quando se cumprirão essas maravilhas? Quando Jesus vai estar vindo buscar a sua noiva? A resposta está no versículo 7. É dado com solene juramento, levantando as duas mãos ao Deus do céu. Expressão de um tempo, dois tempos e metade de um tempo não deve ser interpretada como 3 anos e meio. Veja bem, João Calvino entende que isso fala de um longo tempo, porém determinado por Deus. O controle continua nas mãos de Deus, mesmo quando a sua igreja está sendo perseguida. Então, qual é o tempo? Nós não sabemos o tempo, mas uma coisa nós sabemos: esse tempo vai chegar. O próprio discípulo do Senhor perguntasse a ele: Senhor, quando o Senhor vai estar voltando? Quando o Senhor virá nos buscar na segunda vez? Quando o Senhor disse: olha, não cabe a mim responder, porque só o Pai o sabe. Então quero te dar uma boa notícia nessa noite. Aleluia! Quero te dar uma boa notícia nessa noite. O anticristo será abatido no auge do seu poder e a igreja resgatada no auge da sua aflição. Glória a Deus. Quando a igreja estiver passando pela aflição, pelos momentos mais cruciais, mais difíceis da sua vida, sabe o que vai acontecer? O Senhor virá buscá-la. E uma coisa nós tenhamos a certeza nessa noite, que o anticristo, quando ele achar que ele está no auge, comandando tudo, aí será a derrota dele para sempre. Daniel recebe a revelação, mas não a entende, versículo 8. Então pergunta sobre o estágio finais desse tempo do fim, ou seja, que evidência teremos de que esses dias estão chegando a sua consumação? A resposta a Daniel é que essas palavras estão encerradas e seladas até ao tempo do fim, versículo de número 9. Então, o que entendemos? O que precisamos saber que foi revelado terá o seu cumprimento no tempo do fim. A profecia não nos foi dada a fim de satisfazer a nossa curiosidade, mas, sim, trazer-nos a fé, sustentar-nos na fé. E na fé em quem? Na fé daquele que nos salvou, Jesus Cristo de Nazaré. Nós vamos ter fé no Senhor, que as coisas acontecerão, mas que nós, como povo de Deus, seremos abençoados. Alguns fatos são preciosos para alegrar o nosso coração nessa noite. Primeiro, a perseguição, em vez de destruir a igreja, vai purificá-la. Oh, aleluia! O mundo, o diabo e seus agentes vão querer destruir a igreja, mas longe de destruí-la, a perseguição vai purificá-la. A igreja vai se fortalecer na perseguição. A igreja de Cristo sempre se fortaleceu nos tempos mais difíceis, nas perseguições, a igreja sempre se fortaleceu. Ouvindo alguém dizer assim: olha, as igrejas vão se enfraquecer, porque os irmãos não estão indo à igreja,
estão se dispersando. O que será da igreja? Eu quero dizer para você que a igreja não é minha, não sou eu como pastor que sustento a igreja com mensagem somente no domingo ou na quarta-feira. Isso não é o suficiente. Quem mantém a igreja em pé, quem sustenta a igreja, quem comanda a igreja, ele se chama Jesus Cristo. Foi Jesus que morreu pela igreja, não foi o Marcos que morreu pela igreja, não foi você que morreu pela igreja, mas foi Jesus Cristo. Ele é o Senhor da igreja, e se Ele é o Senhor da igreja, nada abalará a sua igreja. A perseguição não tirará o discernimento da igreja. Longe disso, o verso 10 diz isso. Os perversos procederão perversamente e não terão entendimento, mas a igreja de Deus receberá discernimento e compreensão. Olhe para mim agora. Olha, eu quero dizer para você que nesses dias difíceis, Deus quer revelar o que está acontecendo. Deus quer te dar discernimento e sabedoria para que você consiga vencer, para que o nome dele seja glorificado. As pessoas podem falar isso, aquilo, outro, mas você não. Você tem um entendimento da palavra de Deus e certamente Deus vai te usar tremendamente. A perseguição não roubará a recompensa da igreja. Aleluia! Versículo 13, olha, a perseguição não roubará a recompensa da igreja. Essa igreja que eu estou dizendo, torna a dizer, não é igreja A, igreja B ou igreja C, não é igreja bonita, feita por mãos humanas, mas a igreja que eu estou dizendo sou eu e você. Nós somos a igreja do Senhor, nós somos o corpo do Senhor. Então a perseguição não roubará a recompensa desta igreja, e esta igreja sou eu e você. O mensageiro de Deus diz a Daniel: prossiga em sua vida espiritual até o fim, Daniel. Não esmoreça, Daniel. Persiste na sua fé. Caminhe na sua fé, porque certamente no final você vai ser um vitorioso. E nessa noite eu quero também dizer para você, como homem de Deus, persevere nas sãs doutrinas, persevere na fé em Cristo Jesus, persevere na palavra de Deus, porque no final você vai ser um vencedor. Aliás, você não vai ser um vencedor, me perdoe, você não vai ser um vencedor, você será mais do que vencedor. Vencedor nós temos muitos são vencedores. Na área do futebol, por não dizer o Pelé, o vencedor. Na área da música, Roberto Carlos, e daí por diante. Mas eu e você não somos só vencedor, porque o vencedor ficará se iludindo, o vencedor ficará com as coisas desse mundo. Nós não, eu e você somos mais do que vencedores. Venceremos aqui e certamente a nossa vitória na eternidade também será. Glória a Deus por isso. Jesus prometeu ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Apocalipse 2:10. Louvado seja o nome do Senhor. Quero encerrar nessa noite dizendo para você, a lição que mais se ressalta no livro de Daniel é que nenhum dos eleitos se perderá. Oh, Deus maravilhoso! A lição que eu aprendi no livro de Daniel é que nenhum dos eleitos se perderá. Seus nomes estão escritos nos livros da vida. Oh, glória a Deus! Outra lição é que vale a pena servir a Deus. Vale a pena servir a Deus, mesmo que isso redunde em amarga perseguição, mesmo que isso redunde em tristeza nesse mundo. Mas eu digo para você que está me ouvindo nessa noite, que o choro dura uma noite, mas o Senhor te dará alegria ao amanhecer. Daniel andou com Deus na sua juventude. Foi fiel a Deus na adversidade e na prosperidade. Agora mais ou menos aos 86 anos de idade, recebe uma visita do céu, aonde sabe que é um homem muito amado do céu. Oh, meu Deus! Sabe que suas orações são ouvidas, sabe o que Deus reina e que no fim o Senhor triunfará sobre os seus inimigos e o seu povo reinará com ele
para sempre. Glória a Deus, eu quero de todo o meu coração terminar como Daniel terminou. Mesmo na velhice, mesmo passando por grandes lutas, saber de que o meu nome é falado no céu como algo positivo. Que o Senhor olhe para a minha vida e vê em mim um homem temente a Ele, um homem com falhas, um homem que depende totalmente da graça e da misericórdia do Senhor, mas que Ele possa ver em mim, que Ele possa ver em você alguém fiel a Ele. Ser fiel até o fim e dar-te-ei a coroa da vida eterna, assim diz o Senhor. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus possa derramar graça e bênção sobre a tua vida. E que a sua vida seja uma vida mesmo de temor e tremor diante do Senhor. Que a sua vida seja conduzida pelo Senhor, como a vida de Daniel foi. Que texto lindo, acredito que essa série de mensagens do livro de Daniel edificou muito a sua vida. E essa dessa noite apenas deu um toque final, e eu espero que Deus, o Espírito Santo, ministrou o seu coração com poder e graça. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar, quero fazer uma oração para você. Pai, eu quero glorificar o teu nome nesta noite, porque, Senhor, todos nós somos limitados. Louvado seja o teu nome, porque somos limitados. Porque assim, ó Deus, nós olhamos para aquele que poderá fazer tudo por nós. Nós te louvamos, ó Deus, por essa meditação nessa noite do livro de Daniel. Nós te louvamos, ó Deus, porque até hoje, Daniel, com sua persistência, perseverança, fé, um homem fiel ao Senhor, nos inspira, Deus, a continuarmos nessa jornada, nessas dificuldades pelas quais temos passado. Esses dias são dias difíceis, dias, ó Deus, que olhamos e não conseguimos às vezes nem vislumbrar o final de tudo isso, como vai ser. Mas eu quero, Senhor, pedir para que todos que estão me ouvindo sejam acalentados, sejam, ó Deus, cuidados pelo Senhor. Amado Espírito Santo, dê a paz a cada coração nessa noite, que possamos confiar no Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos abençoado, e creio que o Senhor continuará nos abençoando para a glória e louvor do teu nome. Abençoa, Senhor, esta vida, abençoa este homem, esta mulher, essa criança, esse jovem, adolescente, que ouviu essa mensagem nessa noite. Que o Senhor derrama graça e bênção, e meu Deus, se porventura há alguém, Senhor, que está aí, ó Deus, sentindo dores, ou talvez acamado, Deus, assistindo essa live, ó Deus, acamado, meu Deus, põe as tuas mãos, libera uma unção de cura sobre os enfermos nessa noite, restaura essas vidas, para a glória e louvor do teu nome, para este homem, esta mulher que está tão desesperado, Deus, que acha que não tem mais solução, a sua empresa faliu, não tem mais o que fazer, meu Deus, dê uma palavra de esperança, tu mesmo, a esta pessoa, meu Deus, que possa confiar no Senhor, que no final vai dar tudo certo, porque o Senhor continua no controle de todas as coisas. Nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos por essa noite, no nome precioso de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida hoje e para todos.